Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, leremos 5 versículos. Primeiro dos 5 ao 6. Hebreus 13. Você em casa compartilha essa transmissão. Viu a importância de compartilhar a transmissão? Faça isso. Hebreus 13, capítulo 5, ou versículos 5 e 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Verso 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Glória seja dada ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor aberta, que já nos abençoa, que já nos ensina, que já nos mobiliza. Pedimos que na reflexão da mesma o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O poder do contentamento. Viver uma vida com contentamento é uma das maiores bênçãos e um dos maiores desafios que temos. Afinal de contas, nós temos carros cada vez mais confortáveis, uma série de recursos cada vez mais avançados. Nós temos casas cada vez mais espaçosas. Nós temos camas cada vez mais macias. Quem nunca ouviu falar do colchão que quando um senta, o outro não sente? Tecnologias. E, na verdade, a gente sente, né? Aquilo é conversa fiada, porque você sente. Mas, enfim, é uma tecnologia. Camas macias, mais confortáveis. Isso é verdade. E o que dizer da comodidade que a tecnologia nos traz? Ontem eu estava aqui, fizemos uma live pelo Instagram diretamente do chá missionário. E o mundo inteiro viu. Tecnologia veio para ficar, irmãos. Nós não podemos fugir dela. Nós podemos, sim, ter dela o melhor que podemos para o nosso bem e para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Nós temos hoje pratos pré-cozidos, temos frutas, legumes selecionados. Há hoje seções no supermercado dos legumes orgânicos. Visitei em Petrolina várias plantações, fazendo aí pesquisa para minha tese de conclusão de curso, e várias eu visitei, várias culturas, e uma cultura de uva. E que coisa, irmãos! Lá em Pernambuco, sol queimando. E a tecnologia Petrolina é uma referência hoje da agricultura no Brasil. Impressionante. E aí o responsável dizia, toda essa produção já está vendida. E não fica nada aqui no Nordeste. Ou vai para o Sul, Sudeste, ou é exportado. Então, nós temos acesso a esse tipo de coisa. Mas, irmãos, nós nunca tivemos uma sociedade tão descontente. E no passado, e eu posso me colocar nessa geração, tinha coisas tão simples que você ficava feliz da vida quando ganhava. Eu me lembro quando eu ganhei a minha primeira Bíblia. Meu Deus, aquilo foi uma alegria para mim.
Hoje existem muitas livrarias, você compra a Bíblia pela internet, tem crente que tem Bíblia de tudo que é jeito, de todas as capas, de todas as cores, de todas as versões, e muita gente nem lê a Bíblia. Às vezes coisas simples. Eu estava falando aqui na outra quarta-feira que ter um quichute na minha infância era como ganhar um PlayStation 5. Um quichute. E a gente se sentia um jogador de futebol e amarrava aquele... Era um cadarço de 3 metros. Você amarrava assim na canela e você se sentia... Eu me sentia o Zico com aquele quichute. Quem tinha um Bamba, misericórdia, aí era rico. Vocês não sabem o que é isso, porque vocês são muito novos. Mas eu me lembro muito bem. Uma moça que ganhasse do namorado uma fofolete. Fofolete, vocês vão no Google aí, garotada. Fofolete, depois do culto. Era uma bonequinha assim, bonitinha. E ela tinha a mãozinha assim, que impressão, e ela prendia em tudo que é canto. E que ganhasse uma Suzy. Eu falei isso aqui no culto, irmãs, porque aí, pastor, eu brincava com milho. O cabelo, a boneca era uma espiga de milho. Mas teve... Não vou perguntar quem ganhou uma Suzy aqui, porque vai entregar a idade de muita gente. Uma Barbie misericórdia, aí já era um negócio internacional. As pessoas se contentavam com coisas mais simples, com uma vida mais simples. O IDH da Noruega é um dos maiores do planeta Terra. O índice de desenvolvimento humano lá é altíssimo. Mas lá há menos assassinatos do que suicídios. O índice de suicídios num país economicamente e socialmente desenvolvido como aquele é altíssimo. Nunca as pessoas foram tão descontentes com a vida, com o que possuem, com a família, com o casamento, com o emprego. Pessoas entravam num serviço no passado e trabalhavam a vida inteira naquele serviço. Muitos se aposentavam fazendo aquilo na mesma empresa. E eu sei que os tempos mudaram, o mercado mudou, eu entendo essas questões, mas nós encontramos muita gente descontente. Temos cada vez mais e estamos cada vez menos satisfeitos. Parece que a gente quer um pouquinho a mais. E eu sei que a vida nunca será ideal. Nunca. Mas precisamos colocar os pés no chão. Ou viveremos aí, irmãos, iludidos. E com um sentimento de ausência que abarca patologias, enfermidades mentais e que podem se somatizar e se tornar enfermidades físicas. Essa fórmula clássica de expectativa mais realidade é igual a insatisfação. João Batista parecia saber disso quando falou com alguns soldados romanos em Lucas capítulo 3, versículo 14. E João Batista, falando a eles e exortando-os, disse: contentai-vos com o vosso soldo. Era uma forma de dizer a eles: olha, agradeçam pelo salário que vocês têm. E se ficarem insatisfeitos, isso é uma porta aberta, onde alguns podem enveredar pelo caminho da ambição sórdida e da corrupção. A insatisfação poderia os levar à ambição de conseguir algo por meios escusos. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, diz: mas é grande o ganho da piedade com contentamento.
contentando-vos com o que tendes. Piedade é uma palavra que pode ser, na Bíblia não tem sentido de pena. Na Bíblia a palavra piedade equivale a uma espiritualidade saudável. Então o que Paulo está dizendo é um grande ganho para a vida de quem tem uma vida espiritual saudável, o contentamento. Isso é muito interessante. E nós encontramos muita gente crente, profundamente insatisfeito quanto à sua vida. Murmuram, reclamam, questionam, vivem infelizes, tristes, muita gente. Será que isso é reflexo de uma vida espiritual saudável? O efeito do descontentamento foi apontado por Judas aos falsos mestres. Judas, apóstolo, escrevendo, versículo 16, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Gente que não está feliz com o que tem, não está feliz com o que é, e fica querendo o que os outros dizem. Porque a Bíblia nos chama a viver uma vida de contentamento. Essa palavra vem do latim, contento. E ela significa cheio, pleno, sem sensação de falta. Eu estou feliz. Eu não sinto falta de nada. Isso é o sentido da palavra contente ou contentamento. Por isso Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, circunstância. Não importa se a vida dá uma virada, uma guinada, para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal. Eu estou satisfeito em meu Deus. Eu estou satisfeito em Cristo. Isso é saúde espiritual. E é por isso que eu afirmo em nome de Jesus que há poder no contentamento. E por pelo menos 3 razões. A primeira razão, há poder no contentamento por causa da sua essência. Qual é a essência do contentamento? Versículo 5 de Hebreus, capítulo 13. Veja aí na sua Bíblia. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Contentando-vos com o que tendes. Porque, na verdade, a vida é muito simples. Num passado não muito distante, nós vivíamos sem celular. Eu sei que o tempo mudou, o celular hoje é uma necessidade. Nós trabalhamos com o celular. Sim, eu também. Mas tem gente que pensa, como é que o povo conseguia viver sem celular? A gente vivia, ia no orelhão, ficha. E dizia assim, preciso terminar que a ficha, a última vai cair. Daí vem... Eu ouvi falar, porque eu sou do tempo do celular, eu ouvi falar que vem a expressão, a ficha caiu. É que tinha ficha. Tchum, plum. O interurbano, então, tinha que ser depois das 20 horas. Senão, ia tudo. A vida era mais simples, as pessoas caminhavam mais, elas andavam mais a pé. Elas faziam exercício sem querer, porque muita coisa era feita a pé ou de bicicleta. Muitos têm buscado, irmãos, um estilo de vida mais simples. Gente que nem é crente. É o minimalismo da vida, uma vida mais simples, um carro mais simples, uma casa menor, mais simples, menos coisa para ter, menos coisa para acumular. E se nós pararmos para pensar, aquilo que almejamos é muito mais do que de fato nós necessitamos, do que de fato nós precisamos.
Paulo dizia isso era a consciência de um cristão no primeiro século, e a palavra de Deus é viva, é eficaz, a palavra de Deus, ela é atemporal, é palavra de Deus para hoje também. 1 Timóteo 6, versos 7 e 8, Paulo disse, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, fica tudo aqui. E o verso 8, Paulo diz, tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, contentamento. Há toda uma cultura do minimalismo. E eu não estou dizendo para você abraçar isso, mas eu quero que você entenda, e eu preciso entender, a vida, ela é mais simples do que a gente pensa. E talvez haja pessoas com tanto estresse e com tantos problemas, porque está tentando administrar algo que é muito maior do que ele. Estar feliz com o que possuímos não deve significar acomodação nem preguiça. Eu não estou falando disso. O trabalho é criação de Deus e nós trabalhamos. E a Bíblia nos ensina que nós vivemos não de conquistas, mas de dádivas. Nós vivemos daquilo que Deus nos dá. Sim, nós buscamos, mas cremos que só teremos se Deus nos der. Essa bênção vem das graciosas mãos de Deus. Então nós trabalhamos, nós buscamos melhorar. Mas, irmãos, esse sentimento de que podemos não ter tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos, tem que ganhar o nosso coração. Senão nós vamos entrar naquela situação do salmista, no Salmo 37, no Salmo 73. Ele olha para a prosperidade de quem não teme a Deus, olha para a prosperidade de quem não ama a Deus e vê essas pessoas crescendo, prosperando, vencendo, e ele entra em parafuso. Mas Deus começa a ensiná-lo no Salmo 73, que tudo isso é vaidade, que tudo isso passa como uma brisa, e tudo isso é finito. E que eles passarão. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Precisamos pensar nisso. E quando Jesus contou a parábola dos talentos, ele deu 5 talentos, porque aquela pessoa tinha uma capacidade para administrar aqueles 5 e multiplicá-lo em 10. E o que recebeu 2 não tinha capacidade para administrar sobre 5, mas sobre 2, e torná-lo, multiplicá-lo em 4. E o que recebeu 1 talento não tinha capacidade para multiplicar 2 ou multiplicar 5, mas apenas para dobrar, para multiplicar aquele talento de prata que tinha, aquele peso de prata que tinha. Então o Senhor dá a cada um conforme a sua capacidade. E se Deus lhe deu muito, multiplique isso. Se Deus lhe deu menos, multiplique isso que Deus lhe deu. Mas uma coisa, tanto que recebe muito quanto que recebe menos, todos devem contentar-se com o que têm. Não reclamar. Não querer mais além da conta do que ele mesmo pode administrar. Quando nós somos contentes com o que temos e agradecemos pelo que temos, então nós somos de fato alegres. Porque como pastor lidando com gente, eu já conheci casas muito simples. Casas de chão batido, onde a família toda comia junta, onde havia harmonia. E se para você isso não é prosperidade, eu quero dizer, você está redondamente enganado. Isso é prosperidade, harmonia na família. Isso é prosperidade. Pessoas muito simples, que tinham muito pouco, mas que celebravam a bênção de serem famílias e de estarem juntos. Eu já estive em casas muito pomposas, e que as famílias eram unidas, mas poucas.
Eu fui chamado por uma irmã aqui da igreja que trabalhava com uma médica. Eu fui à mansão dela no Morumbi, uma mulher absolutamente desesperada. Desesperada. Uma mulher numa situação deplorável. E eu fiquei pensando, meu Deus, para que tudo isso? É mais trabalho, é mais preocupação. Não se entendia com a filha, o marido foi embora, e ela vivendo neuroses e neuroses, meu Deus do céu, e a gente falava, e parecia que ela não abria a mente, e principalmente o coração, para ouvir o que Deus tinha para ela. Deus tinha uma solução, mas ela estava muito preocupada e muito ocupada com aquela vida que ela tinha. Todos nós esbarramos aqui e ali com limitações. Todos nós. A vida nos impõe, mas é maravilhoso ter a sensação de que nos sentimos confortáveis no lugar onde estamos, com as pessoas que estamos, com aquilo que temos, e dizemos ao Senhor, muito obrigado, meu Deus, o Senhor tem me suprido. Talvez nós deveríamos olhar para a parte de baixo da escala do sofrimento, ou melhor, a parte de cima da escala do sofrimento. Talvez deveríamos. Essa semana, passando de carro, vindo para a igreja, para cruzar a Cupecê e subir a Marari, eu vi um senhor sentado no chão da calçada, com um saco de lixo aberto. Tem um restaurante perto ali, e ele pegando os restos. Eu falei, meu Deus do céu, tomara que isso seja para o cachorro dele, meu Deus. Tinha um cachorro perto. Tomara que isso não seja para ele. Na escala do sofrimento, há pessoas sofrendo muito. Muito. Pessoas que no sul perderam tudo. E hoje nós vamos para casa e há uma cama para a gente deitar. Há um lençol para nos cobrir. Há que seja um ventilador para ligarmos. Nós devemos dizer, obrigado, Senhor. Essa é a essência do contentamento. E nisso há um grande poder. Mas há uma segunda razão, porque há poder no contentamento. Não só por causa da sua essência, mas também por causa da sua motivação. Versículo 13. Aliás, capítulo 13, verso 5 ainda. O autor aos Hebreus diz, porque ele, Deus, disse, não te deixarei, nem te desampararei. A motivação para o poder do contentamento é a confiança em Deus. É confiarmos em Deus. Para encontrarmos contentamento, o autor sagrado, ele coloca no foco o nosso olhar na pessoa de Deus. Olhe para Deus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Quando a gente olha o mundo, a gente se deprime. Quando a gente olha certas expressões, temos visto isso no sul. Uma catástrofe, irmãos, mostra o melhor e o pior do ser humano. Pessoas roubando, pessoas saqueando. Crianças, mulheres sendo violentadas nos abrigos, meu Deus do céu. Isso revolta. Alguns a polícia conseguia pegar. Bandidos que roubaram o barco e estavam roubando, através do barco, casas. A polícia interceptou. Eu digo, meu Deus, onde é que essas pessoas estão com a cabeça? Você ficar olhando para isso e levando só isso como a perspectiva da tua vida, você se deprime. Mas o autor aos Hebreus, a palavra de Deus, nos mostra e nos leva a olharmos para Deus. E colocarmos a nossa confiança nele, ele que prometeu, não te deixarei, não te desampararei. Porque o Senhor é o meu, é o seu, é o nosso pastor e nada nos faltará. Essa confiança em Deus está fincada sobre dois pilares fundamentais. O primeiro pilar é o pilar da promessa de Deus. Ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, não há a mínima possibilidade de eu, Deus, desamparar você, a mínima possibilidade de eu, Deus, abandonar você de maneira nenhuma.
Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Irmãos, isso é uma grande motivação para que eu viva contente em qualquer circunstância. Deus está comigo, Ele não me desamparará. Pode ser uma perda, pode ser uma dor, mas Deus não perdeu o jeito. Deus não perdeu o jeito, Ele continua Deus. E Ele disse, eu não vou desamparar, fica comigo, confia em mim, eu cuido de você. Jesus disse no Sermão do Monte, olhe as aves no céu, olhe os lírios no campo, vejam como eles não semeiam, eles não ceifam, vejam como eles não se preocupam, o Pai Celestial os supre, o Pai Celestial os alimenta. A gente lê isso e não leva isso em consideração. Isso é palavra de Jesus que disse, não te deixarei, nem te desampararei. Esse é o primeiro pilar da confiança em Deus, a promessa de Deus. Mas o segundo pilar é a nossa confiança em Deus. Versículo 6, capítulo 13, e assim com confiança ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. É a expressão de um coração que diz, Deus está comigo. E você notou que o autor diz, com ousadia, dizemos. Não é só cremos, não é só confiamos, mas falamos. Mas que coisa isso aconteceu com você? É verdade, mas Deus é o meu ajudador. Deus está comigo. Isso é uma ousadia, advinda de uma confiança, que dá poder ao contentamento. Perdas virão, irmãos. Perdas acontecem. Nenhum de nós está livre. Porque se Deus permitir, algo Ele quer nos ensinar, algum processo Ele quer desenvolver em nossa vida, alguma coisa Ele quer fazer, e feliz é o homem e a mulher que estão abertos para o trabalhar de Deus sobre a sua vida. Mas no meio dessas perdas, no meio dessas dificuldades, nós temos que abrir a boca para dizer, o Senhor é o meu ajudador. Você precisa pregar para você. Em vez de ficar pregando para os outros, pregue para você. Fale para você. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor está comigo. Esforça-te, tem bom ânimo. Você fala para você, prega para você. Abra sua boca. E em vez de querer converter todo mundo, converta você primeiro. Se converta a essa verdade, porque é a coisa mais fácil do mundo, a gente usar os textos da Bíblia para os outros, e para nós nada. Eu sempre gosto de pensar, quando Jesus disse que proveito há em alguém ganhar o mundo e perder a sua alma, a gente olha para as pessoas, aceite Jesus, porque se você perder a alma, você vai para o inferno. O que tem de crente que perdeu a alma? Perdeu a sensibilidade? A voz do Espírito Santo? Está aí tentando ganhar o mundo e perdeu o coração. Não vibra mais com as coisas de Deus. Não se envolve mais com as coisas de Deus. Perdeu a alma. Os textos que você usa para os outros, faça esse exercício. Ele é doloroso, mas ele é libertador. Use os textos para você. Fale os versículos para você. Leia a Bíblia para você. Diga para você. Isso estabiliza nossas emoções, isso traz tranquilidade para o nosso coração. O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Está diante de você um homem que faz isso aqui, viu? Constantemente pregando para si mesmo. Para frente. Para frente. É para frente. Não para, continua. Deus é com você. Vamos para frente. Tem muita coisa para fazer. Vamos para frente. Tem tempo para doença não. Vamos para frente. Tem tempo nem para descansar. Vamos para frente. Verbalize a sua fé.
E antes de falar para os outros, fale para você primeiro. Há poder no contentamento. Por causa dessa motivação, a confiança em Deus. Mas por último, terceira razão, porque há poder no contentamento é por causa dos resultados. Olha o verso 15 e 16 que li. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então tem duas coisas importantes aqui nesse texto que são resultados do poder do contentamento. Primeiro, em relação a Deus, sacrifícios de louvor. Não há mais sacrifícios de animais, né? A oferta de animais, o sangue de animais. Deus não quer mais isso. Jesus já deu sua vida na cruz e o sangue derramado na cruz é suficiente para, de uma vez por todas, perdoar os pecados e dar certeza de vida eterna a todo aquele que crê. Mas o que Deus deseja são sacrifícios de louvor. Então, quando nós temos contentamento na alma, o resultado é uma oferta espontânea de louvor a Deus. O Dr. Russell Shedd, de saudosa memória, dizia que esse sacrifício de louvor é o mesmo que sacrifício do muito obrigado. Você lembra quando você era criança? Alguém te dava alguma coisa? Aí tua mãe olhava para você e dizia, como é que fala? Como é que fala? Aí você falava, obrigado. Obrigado, titia. Obrigado, vovó. Oh, meu Deus. A gente doido para brincar com aquilo e tinha que agradecer ainda. Vai correndo. Ei, volta aqui. Como é que fala? Caramba. Obrigado. Quando Deus nos dá algo, como é que fala para o Papai do Céu? Como é que a gente fala? Que fala o quê? Não dá tempo de nada, a vida é muito corrida. Deus espera sacrifícios de louvor. Deus espera gente que diga, obrigado, Papai do Céu. Obrigado, Senhor. Minha família não é perfeita, mas obrigado, eu tenho uma família. Obrigado, Senhor, meu emprego não é o melhor do mundo, mas louvado seja o Senhor, é dali que o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Obrigado, Senhor, pela minha igreja, ela não é perfeita, mas louvado seja o Senhor, porque eu pertenço a uma família na fé. Obrigado, Senhor, gratidão. Deus não vai ser menos Deus se nós deixarmos de agradecer, Ele continua Deus. Mas nós perdemos a bênção e o poder que há no contentamento. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É a pergunta do salmista. E não é uma pergunta retórica, que a resposta está na própria pergunta. Não é. A resposta está no verso seguinte, no verso 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que é que nós podemos dar a Deus? Curiosamente, é o que nós, pela fé, recebemos em Cristo Jesus, a salvação. É viver uma vida para Deus, é uma vida de gratidão a Deus. Um pai trouxe um presente para o filho e vendo o menino todo contente, falou, a gente sempre faz isso, né? Vê o menino feliz da vida e ainda pergunta, você gostou? Ficou feliz com o presente? E o menino olhou para o pai e disse assim, sim, pai, fiquei muito feliz. Mas eu fiquei ainda mais feliz com o Senhor. Foi lá e abraçou o filho. Ou o pai. Abraçou o pai. Difícil de ver isso hoje, né? Parece que as crianças quase dizem, fez mais que obrigação. Demorou demais.
para chegar até mim. O primeiro resultado do poder do contentamento é em relação a Deus. Sacrifício de gratidão, de obrigado. Mas o segundo resultado em relação agora ao próximo. Porque a Bíblia diz no verso 16, e não vos esqueçais, Hebreus 13, não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O resultado de um coração contente é um coração dadivoso, é um coração misericordioso, é um coração amigo do dar. Contentamento. Gente descontente quer tudo para si. Gente contente, plena, tem prazer em compartilhar. Deus tem lhe abençoado? Então compartilhe essas bênçãos. Seja uma bênção. Lembro do pastor Josué, viagens que ele fazia para o exterior, aí ele voltava e ele ligava para os pastores. Eu recebi pelo menos 3 vezes oportunidade, em 3 oportunidades. Eu morava em Santo André. Pastor, eu cheguei de uma viagem, Deus me abençoou, e eu queria compartilhar a bênção com os pastores. Então, dia tal horário, lá no restaurante Florestal, você pode ir lá. Restaurante Florestal, em São Bernardo do Campo, é um restaurante top. Roberto Carlos se apresentava lá, só gente assim, internacional. E aí eu ali no meio dos gigantes, né? Aquele monte de pastores, ele sentava aquela mesa enorme, o pastor chegava e dizia, nós vamos orar. Irmãos, comam à vontade. E tem sobremesa lá à vontade. Deus me abençoou. E eu estou compartilhando a bênção com vocês. Rapaz, era uma festa. Era uma festa naquele restaurante. Tem gente que quer tudo para si. Só vê a si. Só vê seus problemas. Só vê suas dificuldades. Só ele, só ele, só ele, só ele. Mas a Bíblia nos ensina a não nos esquecermos da beneficência e da comunicação. Isso é coisa de gente plena. Isso é coisa de gente completa. Isso é coisa de gente contente. Portanto, meus queridos, o que é que nos resta senão viver contentes em qualquer circunstância? Agradecer a Deus e cuidado com o olho grande. Uma coisa é querer melhorar. Outra coisa é querer mais do que se precisa. E é nisso que muita gente se perdeu. Eu sei que essa palavra não é venha, Deus vai lhe abençoar, Deus vai resolver todos os seus problemas. Talvez ninguém precise de oração hoje por causa disso que eu falei aqui. Eu ficaria até um pouco preocupado, mas é uma questão pessoal. Mas o que Deus veio nos dizer hoje à noite, para mim e para você, veio nos dizer que nós temos que ser contentes nele. Porque você não vai acreditar. Eu acho que não. Mas quando a gente é contente em Deus, Deus nos dá coisas que nós nunca imaginaríamos conseguir. Você não vai acreditar, eu sei, deixa para lá. Mas eu sei que é assim. Quanto mais escravo de dinheiro a gente é, menos dinheiro a gente tem. Mas quando a gente diz o meu Senhor não é o dinheiro, meu Senhor é Deus. Deus abençoa. Você não vai acreditar. Tá bom, deixa para lá. Fazer o quê? Eu sei que é assim. Deus abençoa. Você crê nisso? Então viva contente
em qualquer circunstância e viva contente em Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, fale com o Senhor. Tem alguma coisa que está lhe incomodando? Tem alguma coisa que está roubando a sua paz? Tem alguma coisa que tem tirado de você o prazer na vida? A vida se tornou um peso, se tornou um problema. Não é agora que você tem que virar a chave. É agora que você tem que voltar os seus olhos para Deus e dizer: Deus é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. A vida não é perfeita. A vida não está organizada de uma forma a sequer parecer justa. Mas você tem a Deus. Então olhe para Deus. Não olhe para as circunstâncias. Deus vai ajudar você. Deus está com você. Mas tenha o seu prazer em Deus e nas coisas de Deus. Para com isso. Volte os seus olhos para Deus. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe agora. É preciso coragem para atender a um convite como esse. Mas que haja gente querendo o Senhor e não só as bênçãos do Senhor.